que os órgãos ambientais estão defasados, que precisam, vamos dizer, serem mais ágeis para que a gente consiga ter uma adesão. O pessoal comentou na introdução, falando que o licenciamento ambiental é um tema, é um assunto muito temido, né? Principalmente por parte de grupos empreendedores, da classe empresarial, mas eu vejo que um dos maiores motivos, né, para afastar a classe empresarial do procedimento de licenciamento ambiental é a demora e a burocracia em processo de licenciamento. Eu falo isso porque eu passo por cenários onde o empreendedor, para conseguir uma autorização do órgão ambiental para fazer uma simples intervenção ou a autorização para sua atividade potencialmente poluidora, ele demora às vezes 3 anos, porque o órgão ambiental não tem corpo técnico suficiente para analisar o processo. O próprio prazo de resposta desse órgão, ele é desestimulante para que a minha classe empresarial faça a adesão ao licenciamento ambiental. Eu vou compartilhar já de cara um caso com vocês que eu estou tendo aqui, que é em relação, por exemplo, não é licenciamento ambiental, é outorga, mas não foge muito do caso, né? Olha o cenário que eu estou vivendo essa semana, né? Os empreendimentos na fase de implantação, principalmente na parte de loteamentos, precisam, né, realizar a captação de água para umidificação de vias. Né, por 2 motivos. O primeiro, para a gente encontrar uma umidade para compactar o solo, para poder fazer infraestrutura viária, e outro para controle de poeira. Bom, durante a fase de obras, o empreendimento precisa de uma outorga, que é um ato autorizativo que permite ele, né, pegar a água em determinado ponto, a determinado volume, a determinadas condições. Né? O que acontece hoje, e essa é uma realidade do estado de Goiás, eu não tenho tantas experiências em outros estados para poder compartilhar o que está acontecendo, mas imagino que seja as dores de muitos outros empreendedores. Então, eu preciso de uma autorização para pegar água durante a fase de obra que demora 2 anos. E essa captação de água, ela ocorre em um determinado período do ano, que é o período onde eu estou fazendo as minhas obras de infraestrutura, que são os períodos de seca, que coincidem com as crises hídricas que nós temos vivido, né? Bom, então todos os empreendimentos, eles não têm autorização para captar água na época da infraestrutura. Por quê? Porque se eu requerer um pedido de outorga, de captação de água superficial, esse pedido, ele demora 4, 5, às vezes até 6 anos para ser analisado pelo órgão ambiental. E aí, como eu vou, né, incentivar o grupo empreendedor, no caso, meu cliente, que é o caso aqui, de onde vocês vão atuar, onde eu vou convencer o meu chefe, se você for funcionário registrado dentro da empresa, a procurar a regularidade do seu empreendimento, se o ato que vai te autorizar a fazer essa captação demora 4 anos e a obra é só 2 anos. Entendem o dilema e como isso afasta o empreendedor do procedimento de regularização? Claro, isso não é um único motivo. A gente tem uma série de outros fatores que, de fato, afastam o empreendedor da regularização ambiental, de realizar o seu procedimento de outorga, de realizar o seu procedimento de licenciamento ambiental. Quando hoje eu falo para clientes que procuram, né, empresas que procuram, e eu falo que uma autorização de supressão de vegetação demora 5, 6 anos, sabe qual é a análise que é feita por parte do empreendedor? Que se ele eventualmente fizer a supressão sem a devida autorização do órgão e depois pagar a multa, ela é muito mais lucrativa e rentável do que ele ficar esperando a autorização do órgão. Então, dentre os procedimentos de licenciamento, dentre as diretrizes que vão sair, o fato de que o processo tenha agilidade, e eu não estou falando, pessoal, atenção, eu não estou falando de afrouxar processos, de ser mais permissivo, eu estou falando de agilidade processual. Né? O fato de eu não ter essa agilidade processual afasta todo esse grupo empreendedor de querer fazer a sua regularização. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que o licenciamento ambiental no estado de Goiás trouxe, né? E que isso, pelo que a gente tem visto de movimentos, eu sei que, por exemplo, o estado do Mato Grosso,
né, da Maureen já procurou o sistema, que a gente fica sabendo por conversas, né, na forma de trazer agilidade e conseguir trazer os empreendimentos para a sua regularização ambiental, certo? Alguma pergunta, gente? Vocês podem ficar à vontade, o microfone parece que não está aberto, mas vocês podem mandando perguntas no chat ao longo da nosso bate-papo aqui, do nosso workshop. Dependendo da pergunta, eu já vou encaixar ela na minha fala, dependendo, eu vou dar sequência e no final eu volto e respondo ela. Ok? Bom, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui da minha tela. Né? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, a parte, né, aqui. Primeira coisa, um breve currículo meu, eu sou aluno da Escola de Engenharia, o Marco comentou, né? Eu terminei meu curso em 2015 e falei, né, meu Deus do céu, no auge da crise da engenharia, falei, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E me vi, né, entrei na área de resíduos sólidos e líquidos, por especialização, e ali eu falei, gente, eu adoro essa área, é onde eu tenho que seguir, só que eu tinha uma dificuldade que eu não conseguia, aí é uma questão comercial, eu não conseguia vender para o meu cliente uma consultoria em tratamento muito simples, né? Então, o cliente tinha um problema na ET dele, eu não conseguia vender. Eu vou vir aqui e vou resolver o seu problema da ET, seja por questão de operação, seja por uma questão de projeto, e vou embora. Né? Ele gostaria, né, que eu regularizasse esse item, mas também que cuidasse do aspecto com o órgão ambiental, com a sua licença ambiental. E daí surgiu a Engema 21, né? Hoje nós somos um escritório, nós nascemos em 2015, eu sou um dos sócios da Engema 21, nós somos dois, eu e o Otton. Ela nasceu em 2015, hoje nós estamos em 2021 e nós temos mais de 50 empreendimentos sobre nossa responsabilidade técnica e a empresa conta com 22 funcionários, né, que a gente atua em Goiás, Mato Grosso, DF e o Triângulo Mineiro, né, na região ali, no estado de Minas Gerais. Então, a gente, em 5, 6 anos, a gente cresceu bastante nesse mercado, procurando sempre dar um acompanhamento, uma consultoria para os nossos clientes. Né? Uma questão simplesmente conceitual, só para reforçar, quem já teve contato com as disciplinas de licenciamento vai entender, e quem não, vai aprender agora, que o licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo. O que eu quero dizer com um procedimento administrativo? Qualquer um aqui pode, desde que titular do processo, abrir um procedimento de licenciamento ambiental. Ao contrário, por exemplo, de um processo judicial, um processo onde requer que tenha um bacharel em direito aprovado numa prova da OAB com título para isso, ou um processo dentro do IFAM que exige um responsável técnico, o procedimento de licenciamento ambiental propriamente dito pode ser aberto por qualquer um de nós aqui, certo? Desde que, novamente, né, faça e seja responsável, né, por aquele empreendimento. Responsável, eu digo, legal, né, que ele tenha vínculo com aquele empreendimento. Isso não isenta, e isso não significa que ele, por conta própria, sem nenhum tipo de qualificação, pode conseguir ter essa licença. Por quê? Todo procedimento administrativo do licenciamento ambiental, ele requer documentos e estudos técnicos que norteiam a autorização que o órgão ambiental vai dar. E aí sim, os estudos técnicos que norteiam, né, que fazem parte do licenciamento ambiental, esses sim são obrigatórios a anotação de um responsável técnico. Então, todo mundo aqui, eu estou vendo hora da área da engenharia ambiental, hora sanitária, hora ambiental sanitária ou hora civil, tem condição, desde que formados e com registro no CREA, serem responsáveis técnicos pelo estudo de licenciamento. Então, só para deixar claro aqui, que não existe responsável técnico pelo processo de licenciamento. Existe o responsável técnico pelos estudos que compõem o processo de licenciamento. Responsável pelo processo, qualquer um pode ser, desde que tenha procuração, né, como eu comentei, ou seja, titular desse processo. Né? Esse procedimento do licenciamento ambiental, o conceito nele disposto pela CONAMA, ele autoriza a localização, a instalação e a operação
Então, vocês vão ver que a instalação, a localização, perdão, ela está baseada na primeira etapa do licenciamento, que é a licença prévia. Esse conceito que eu estou mostrando para vocês aqui é um conceito que a gente chama de tradicional, né? O que é um tradicional? Que a gente chama de trifásico. A licença prévia, a de instalação e a de operação. Ou, como muitos falam, LP, LI e LO. Esse conceito ele está ligado diretamente, né, ao que vem descrito na CONAMA 237. Ela quem regulamenta o licenciamento ambiental por meio de uma normativa aí do licenciamento. Bom, uma coisa que eu quero pontuar também é que a gente faz o licenciamento de atividades que são poluidoras ou que são potencialmente poluidoras. Qual que é a diferença? Uma indústria, por exemplo, que faz o lançamento do seu efluente tratado em um corpo receptor ou que faz o lançamento por meio da sua chaminé de um poluente atmosférico, ela é uma atividade poluidora. Ela tem que ter licenciamento. Agora, existem atividades que não poluem, né, de forma significativa, mas que são potencialmente poluidoras. Essas que são potencialmente poluidoras, né, a gente faz o licenciamento dela. Por exemplo, um posto de gasolina. Um posto de gasolina, ele não é altamente poluidor. Ele é potencialmente, né, um poluidor de alto grau. Então, a gente faz esse procedimento, né, visando aprovar a localização, visando aprovar a instalação e visando aprovar a operação desses empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores. Certo? Então, até pouco tempo, né, pelo menos aqui em Goiás, eu não sei, depois se alguém quiser tiver um tempinho aí no chat, compartilhar como é que está no estado de vocês, a gente só falava em 3 tipos de licença, que era o licenciamento trifásico. A prévia falava, não, este local aqui, né, de acordo com o seu estudo de concepção, observem que eu não estou vindo com projetos definitivos, projetos estruturados, não, eu estou vindo com a concepção, fazendo um diagnóstico da área e dizendo, este local eu autorizo a localização do empreendimento, ou ainda, eu autorizo a localização deste empreendimento baseados nas premissas X, Y, Z. Essas premissas X, Y, Z devem nortear os estudos de projetos, né? Estudos e projetos que vão compor o projeto técnico para a obra, para a instalação desse empreendimento, né? Então, no procedimento lógico, a gente tem a que autoriza a instalação, a que autoriza a localização, a que vai posteriormente autorizar a instalação. Então, veja bem, a licença de instalação, se ela autoriza a instalação, o próprio, por filosofia, ela obrigatoriamente tem que ser obtida antes do início das obras. E aí, depois eu vou entrar numa sistemática que eu vou falar para vocês que é o que mais acontece, né, no Brasil, para médios, pequenos e às vezes até grandes poluidores, né, que fazem a instalação sem a devida licença. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas, a priori, a licença de instalação, ela está aí para autorizar a instalação desse empreendimento e deve ser obtida antes do início das obras. Afinal, se ela não autorizar, ou se ela autorizar mediante as correções dos projetos apresentados. Então, o fluxograma correto é iniciar a obra com a LI em mãos. Feito isso, eu venho com as licenças de operação e funcionamento quando cabíveis, tá? Que eu vou autorizar o funcionamento de atividades que foram previamente concebidas na licença prévia e licença de instalação. Então, esta daqui, ela está ligada diretamente a, vamos dizer, o dia a dia da empresa. Ela quem autoriza ter o funcionamento. Pessoal, algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Se a licença de instalação, ela autoriza a obra, a instalação do empreendimento, faz sentido, uma vez o empreendimento instalado, eu ter que renovar uma licença de instalação? Não faz sentido. A licença de instalação, se ela autoriza o início das obras, e ela está voltada aos controles de poluição da fase de obra, não faz sentido, pós a obra, eu renovar uma licença de instalação. Eu devo obter, né, e devo manter e renovado
a licença de operação. Ela é quem está ligado ao dia a dia da empresa. Então, uma vez que a empresa já está consolidada e devidamente licenciada, ela deve ter apenas uma única licença vigente, que é a licença de operação, ou em alguns casos, vocês vão ver chamar de licença de funcionamento. Ok? Então, é ela quem deve ser o controle, e, pessoal, é essa aqui que é a desejada por todos. Por quê? Vocês vão ver que no mundo empresarial, quase todas as empresas giram, né, em cima de financiamento bancário. E hoje, financiamentos bancários de baixas taxas de juros, né, e questão de regulatório, que regulatório eu falo, autorização da indústria, autorização do empreendimento, elas estão ligadas à obtenção e manutenção dessa licença, tá? Então, a renovação da LO, ela sempre foi desta forma, ela sempre foi obrigatória porque ela está ligada à garantia de que, operacionalmente, eu estou fazendo as minhas atividades de controle de poluição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho uma atividade aqui, né? Eu estou numa indústria, inclusive, hoje. Não estou em Goiânia, a qual eu fico locado. Hoje eu estou numa indústria. E aqui na entrada da indústria eu tenho um lava-jato para os caminhões de leite. Dentro desse caminhão de leite, na entrada, eu tenho uma caixa separadora. O fato de eu ter que renovar a licença de operação e atender as condicionantes é uma garantia que eu frequentemente vou fazer as atividades e os controles ambientais ligados à operação dessa caixa. Certo? Isso foi só um exemplo simplório de todos os controles que eu tenho aqui dessa indústria onde eu estou presente, por exemplo, hoje. Tá? Então, a renovação da LO é um documento que deve frequentemente acontecer. Tá? Isso sempre foi assim. Pode, eventualmente, ter a necessidade de renovar uma licença de instalação? Sim. Tá? Quando é a situação onde você vai renovar uma licença de instalação? É quando você ainda não concluiu as suas obras. Então, pode ter situações onde você renova ali, que é a licença de instalação? Sim. Desde que você não tenha concluído ainda as suas obras. Ok? Então, eventualmente, vocês podem se deparar com renovação de LI. Tá? Tranquilo? Guilherme. Oi, Marco. O outro Guilherme, o Guilherme Teles, perguntou se a renovação apenas da licença de operação é recente ou sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu vi a pergunta dele, eu tô conseguindo acompanhar aqui, Marco. Então, por isso eu já Tranquilo, então. emendei na minha Tranquilo. fala. Então, sempre foi assim. A renovação da LO sempre foi para garantir os aspectos de operação. Como a operação é contínua, o documento também tem que ser continuamente renovado, certo? Não só o documento, Guilherme, mas ele vem de expressos condicionantes que estão descritas, que são atividades rotineiras ligadas à operação da indústria. Então, você frequentemente tem que renovar a sua licença de operação, ok? Dentro da sua licença, você vai ver, existem itens que são obrigatórios você fazer. Vamos dizer assim, são tarefinhas de casa. Nessas tarefinhas de casa, né, estão ligadas às suas atividades de controle ambiental, como uma análise de efluente, uma destinação correta dos seus resíduos, uma análise de poluente atmosférico, né? Você frequentemente vai ter que prestar conta disso para o órgão ambiental. Certo? Bom, até então se falava nisso. Aí vocês imaginam comigo a seguinte situação, né? A licença de instalação é aquela que autoriza o início das obras. E se eu não esperei, como eu comentei com vocês, algumas licenças demoram 2, 3, 4, 5 anos. Eu não esperei essa autorização do órgão ambiental e fiz a minha construção. Olha como funciona hoje, como funcionava aqui em Goiás, isso de forma administrativa, tá? No âmbito do licenciamento. Bom, eu construí sem licença ambiental. O certo, né? Eu cometi uma infração, né? Fiz a construção de uma atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento. Quero regularizar essa situação. Sabe o que eu fazia? E olha que ilógico, mas era o trâmite, ok? Eu ia lá no órgão ambiental para uma obra que tinha 20 anos e falava para ele, órgão ambiental, eu quero uma licença para que me autorize a construção da obra.
Entendem que conceitualmente não se faz muito sentido mais falar uma licença de instalação para um empreendimento que já está instalado. Mas era o trâmite processual, nós tínhamos que fazer a licença de instalação e a licença de operação por um procedimento que aconteceu de forma errada, onde o empreendedor, a parte interessada, construiu sem o devido licenciamento ambiental. Mas era esse o trâmite. Então, se você queria regularizar um empreendimento que já estava construído, você tinha que tirar uma licença de instalação para ele. A nova lei do licenciamento ambiental, né, que eu trago aqui, que ela vem em Goiás, mas já existe em outros locais aí, que Goiás não foi pioneiro em alguns aspectos, mas isso aí já existe em alguns outros estados. Se eu não me engano, a Bahia já funciona assim, né? Que nessa lei do licenciamento ele trouxe outras modalidades de licenciamento. Quem depois quiser dar uma olhada na nossa legislação ambiental, eu trago a lei do licenciamento, a 20.694, do finalzinho de dezembro de 2019, e trago a regulamentação dela por meio do decreto 9.710. O que foi feito? O que temos de novo aqui no estado de Goiás? Criou-se algumas modalidades de licenciamento, entre elas a licença corretiva. Pessoal, o nome é tão intuitivo que eu não vou precisar falar para vocês, mas ele é tão intuitivo que vocês já sabem o que é a licença corretiva. A licença corretiva, ela é aquele ato administrativo, né, que autoriza e corrige um processo que aconteceu de forma errada. O empreendedor não poderia ter construído sem licença ambiental. Então, eu não tenho que tirar a licença de instalação para ele. O novo licenciamento diz que agora o empreendedor que construiu sem licença, ou que operou sem licença, ou que operou sem licença, ou que deixou a licença vencer, que é a mesma coisa do que operou sem licença, ele deve passar por uma ação corretiva. E aí vem o que a gente chama de licença corretiva. Então, a licença corretiva é esse procedimento que nós vamos aplicar aos empreendimentos que funcionaram ou se instalaram ou ampliaram de forma inadequada com a legislação ambiental. Claro que, se eu já estou falando que é um processo corretivo, entendam que agora isso vai acompanhado de um auto de infração. Entendem a complexidade que a nova visão que o Estado deu para isso? Né? Então, nesse caso, a empresa vai fazer a licença e vai pagar uma multa. Por que ela vai pagar uma multa? Porque ela cometeu uma infração. Ela ampliou, ela funcionou, ela construiu, ela se instalou sem o devido autorização do órgão. Então, a partir de agora, ou o empreendedor cumpre e espera, ou ele vai pagar uma multa. Anteriormente, isso não acontecia. Por quê? Porque o próprio órgão ambiental tinha ciência, suando aqui já dentro da fábrica, que o próprio órgão ambiental anteriormente já tinha ciência que, pelo fato dele ser lento na análise processual, ele fazia vistas grossas e emitia as licenças de instalação para empreendimentos já instalados, em funcionamento. Ou ainda, permitia que os empreendimentos que estavam em funcionamento já obtivessem licença de operação. Não é muito encorajador. Ou é isso, Marco, ou é um possível auto de infração, um possível embargo às atividades. Queria comentar com vocês que é o seguinte, em Goiás, a legislação ambiental trouxe uma multa, tá? Só para vocês terem uma noção de valores práticos. A multa gira em torno de 2% do valor investido. Aquele empreendimento que espontaneamente procurou o órgão, sem nenhum tipo de provocação. Quando eu falo provocação, é sem tipo de multa, sem tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de notificação. Espontaneamente foi lá e, né, se autodenunciou. O que é o autodenunciou? Estou operando sem licença. Quero corrigir o meu processo. Quem faz isso de forma espontânea, existe uma previsão dentro da lei com desconto de 70% da multa. Agora, se
o empreendedor, mesmo ciente disso, mesmo ciente da multa, foi provocado por meio de uma fiscalização, por meio de uma denúncia, por meio de uma notificação, e aí ele foi fazer a correção, ele vai pagar o valor integral da multa. Por quê? O Estado abriu o procedimento para corrigir, o Estado deu a oportunidade dele se autodenunciar, e mesmo assim ele ficou inerte. Então agora ele vai pagar pelos erros dele. Só para vocês entenderem, vocês imaginam o quanto de empreendimento não licenciado a gente tinha, né? Quando o Estado lançou essa nova legislação, ele falou, olha, eu sei que eu estou vindo e estou reparando anos históricos de ingerência, né, por letargia do órgão, então eu vou te dar 1 ano. Se você requerer a sua licença corretiva no prazo de 1 ano após a lei, eu não vou te dar multa. Então, o que aconteceu? Durante 1 ano, quem fosse espontaneamente ao órgão e falasse que era a minha licença corretiva, passou pelo procedimento sem pagar multa. Que era uma forma do Estado abrir a brecha para todo mundo. Ó, o Estado foi omisso, né? A gente não tem braço para fiscalizar. Então, aqui, ó, em 1 ano você vem cá e faça o procedimento. A partir disso, vai valer a regra do escreveu, não leu, o pau comeu. Certo? Essa lei é incrível. E aí o Guilherme comentou aqui, né? Isso se enquadra na lei de crimes ambientais, um dos fatores que atenuam a pena. Se vocês derem uma lida lá na lei de crimes ambientais, tem vários fatores que atenuam a pena. Um deles é a colaboração e a autodenúncia e as ações que você tomou para remediar o dano, certo? Então, pautado na lei de crimes ambientais, o Estado também, em colaboração, lançou este item dizendo que te permite esse desconto, tá? Então, a licença corretiva, como eu comentei com vocês, é esse procedimento. O Estado lançou também a licença ambiental única. O que é a licença ambiental única? Como o nome já diz, pessoal, é uma licença ambiental única. Entenderam? Acho que é bem intuitivo. O que é a licença ambiental única? É uma licença que vai autorizar para pequenos impactos poluidores, né, uma licença única que vai autorizar a localização, a instalação e de cara o funcionamento. Pessoal, eu não vou aplicar essa licença ambiental única para empreendimentos de grande porte, para empreendimentos de grande potencial poluidor. Essa atividade e essa licença, ela vai estar vinculada a empreendimentos de pequeno porte. Certo? Eu vou dar um exemplo, né? Vou pegar o caso do leite, porque é uma coisa que está na minha cabeça. Empreendimentos que recebem até 30 mil litros de leite dia, se eu não me engano, que são laticínios muito pequenos, 30 mil litros de leite dia, vai ter uma licença única. Que no ato de você apresentar o projeto, automaticamente você apresenta os aspectos e impactos ambientais do licenciamento, né? E da operação, e você já tem a autorização. Ela é muito parecida com a licença simplificada. Na verdade, ela é uma licença ambiental simplificada que outros órgãos chamam, que autoriza a instalação e o funcionamento. Certo? Quem depois pegar o decreto 9.710 vai ver quais são esses tipos de licença. É um quebra-cabeça, é um jogo de olhar porte poluidor e tamanho e impacto poluidor do porte e grau poluidor, certo? Existe uma outra atividade que o Estado criou, chamada registro ambiental. O registro ambiental, pessoal, são atividades de pequeniníssimo impacto poluidor. Então, por exemplo, eu quero cortar uma árvore, registro ambiental. Eu quero fazer uma supressão de 1 hectare, aqui em área urbana que o empreendimento já foi licenciado pelo Estado. Eu quero fazer o licenciamento de uma atividade que é a criação de cabeça de gado e deu 500 cabeças de gado. São atividades de pequeniníssimo impacto poluidor. Essas atividades a gente enquadra ela em registro ambiental. E existem as atividades que o Estado criou, que, se não me engano, é o anexo 2, que
que a gente chama de inexigibilidade. Quer dizer, não se cobra o licenciamento ambiental dessas atividades. Como eles dizem, né? É uma atividade dispensada de licença. Mas o que acontece? Às vezes em uma licitação, às vezes em um financiamento bancário, às vezes num processo de negociação, o empreendedor pede a sua licença ambiental. Então, a inexigibilidade é um documento falando assim, ó, eu não preciso de licença. A atividade, e aí, pessoal, qual foi a grande sacada do licenciamento ambiental? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema IP. A inexigibilidade, quando enquadrada, ela é automática no sistema. Então, você cadastra no sistema as atividades, o empreendedor, cadastra o empreendimento e fala, essas atividades aqui, ó, eu não tiro licença. Então, é muito simples e rápido. Existem atividades que são registro ambiental. Pessoal, para vocês terem uma noção, as atividades que são de registro ambiental, elas demoram cerca de 10 dias para serem analisadas pelo sistema IP. Tá? Existem algumas informações que precisam ser prestadas, eu vou mostrar depois para vocês como funciona, né, essas informações, mas em 10 dias, feito o pagamento da taxa, eu já tenho a minha licença. São atividades muito simples de serem estudadas pelo órgão, mas que existe um mínimo de impacto que precisa ser avaliado. Ok? Já as licenças ambientais únicas trifásicas, aí elas precisam passar por uma análise mais robusta, né? E aí, o que eu quero trazer do sistema IP, que o sistema... Aqui eu falo um pouquinho, né? Só para não dizer que eu fiz o slide e ele passou batido. A licença corretiva é o ato que vai regularizar esse empreendimento que instalou ou que operou sem a licença, e isso aqui visa viabilizar a continuidade do empreendimento, certo? A licença ambiental única, né, para que vai aprovar a localização, instalação e operação. Então, ou seja, eu vou juntar a prévia de instalação e operação numa única sistema, certo? E ali eu vou estabelecer condicionantes, tanto para instalação quanto para operação. O registro, como eu comentei para vocês, de um potencial poluidor muito pequeno, o impacto ambiental, vamos dizer que mínimo, mas que deve ser analisado pelo Estado. E aí, o que eu quero trazer para vocês, que para mim é o que vai acontecer com os procedimentos de licenciamento ambiental, são os sistemas declaratórios. Pessoal, o que eu quero dizer com o sistema declaratório? A partir de agora, nós responsáveis técnicos aqui, vamos declarar. É o caminho que vai acontecer com o licenciamento. Nós vamos declarar. A minha atividade não está invadindo a faixa de APP. A minha atividade não está impactando a reserva legal. A minha atividade, os usos de água são outorgados. Então, eu vou estar declarando ao órgão ambiental essas atividades, por livre e espontânea vontade. E atenção, a partir de agora, essas atividades têm que estar ligadas a um responsável técnico. Então, quer dizer que, se atestado a inveracidade, né, a falta de veracidade por essas informações, o responsável técnico, quer dizer, nós profissionais técnicos habilitados, vamos responder isso na esfera civil e criminal. Então, eu vou mostrar daqui a pouco, vou ver se eu consigo acessar aqui e mostrar como está funcionando o sistema IP para vocês. Mas eu quem declaro quais são as minhas atividades. É claro que isso precisa ser ajustado ainda, o sistema IP. Ele não é pleno e operante para todas as atividades que a gente tem. São poucas atividades que estão habilitadas a funcionar no sistema IP, mas que vai trazer ao processo uma agilidade muito grande. O que precisa acontecer depois disso, né? Parte dessas atividades eu declarei qualquer coisa lá, né? Eu estou passível de fiscalização. Eu estou passível de malha fina. O que eles chamam de malha fina? Eles vão pegar o meu processo e eu falei lá que não invadia a APP e que a minha APP estava conservada e isolada.
E o órgão ambiental pegou o meu processo para ver, por triagem, malha fina, caí na malha fina. Ele foi lá e olhou por imagem de satélite que eu não tenho app e que minha app está degradada. Quer dizer que eu prestei uma falsa informação para o órgão ambiental. Automaticamente, eu ganho um auto de infração. Então, nós responsáveis técnicos vamos ter uma responsabilidade muito grande com esses sistemas autodeclaratórios, onde recairá sobre nós a veracidade das informações prestadas. Certo? Deixa eu ver no chat, não tem nada não. Qualquer coisa vai perguntando aqui no chat, gente. Bom, então a gente vai ter que prestar as informações que o órgão nos solicitar. O sistema, quando eu falo que o sistema, além de ser declaratório, ele tem questionamentos pré-ordenados. O que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês um pouquinho do sistema IP, para vocês poderem enxergar o que é esse funcionamento pré-ordenado, que, acredito eu, será o caminho para diversos outros sistemas ambientais que vão acontecer no estado ou a nível Brasil. Deixa eu só ver se eu consigo logar aqui. Consegui. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho aqui. Deixa eu fazer assim. Isso. Só um minutinho. Bom, então aqui está o meu portal. Eu vou abrir, então eu cadastro o usuário, eu cadastro o empreendimento, certo? Então eu venho aqui com o CPF dela. Em cima desse CPF, eu faço as atividades. Então, veja aqui no caso, eu tenho essa fazenda dela, essa fazenda, eu tenho algumas solicitações. Então, aqui eu tenho as atividades. Eu vou criar uma nova atividade para vocês verem como funciona. Né? Então, está aqui a empreendedora, quem é o responsável legal é ela que é a dona, certo? E eu vou fazer a instalação de um empreendimento novo que não está instalado. Vou solicitar a primeira licença. Então, venho no regime ordinário. Olha só o que acontece. Eu não vou suprimir nenhum tipo de árvore. Tá? Eu vou seguir com essa simulação para mostrar para vocês, porque é ela quem está permitida dentro do sistema. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uma atividade que ela vai fazer, que eu sei que está funcionando. Ela vai fazer atividade de pecuária. Então, tá aqui. Vou avançar com a atividade dela. Então, olha só, pessoal. Olha as perguntas que eu, como responsável técnico, preciso responder. O empreendimento está em área urbana ou menos de 500 metros de área urbana consolidada? Olha que legal que o sistema IP traz. E aí é uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês sobre a análise processual. Se eu marcar que ele está em área urbana, ok. Se eu marcar que não, ele vai gerar outras consequências. Quais são essas consequências, pessoal? Se eu não estou em área urbana, eu estou em área rural. Se eu estou em área rural, o sistema ele é inteligente. Ele vai entender que o meu empreendimento tem que ter CAR. Então, eu vou seguir aqui como que eu estou em área urbana. Pulei para o item 2, para o item 3, você viu? Se eu clicar o item 1, eu tenho outra pergunta. Olha só, você está fazendo pecuária extensiva e semi-extensiva em área urbana. Você tem autorização do município para fazer essa atividade? Se eu falar que sim, olha só o que ele pede de mim. Eu tenho que incluir um documento que é a manifestação do município falando que eu posso criar, né, fazer pecuária extensiva e semi-extensiva em área urbana. Se eu falar que não, eu tenho que apresentar esse documento. Eu tenho 90 dias para ter esse documento. Está aqui a condicionante. Se eu falar que sim, eu vou ter que incluir esse documento. Alguns documentos eu não consigo avançar.
ok? Depois eu vou mostrar isso para você. Mas eu vou voltar aqui no caso em que eu estou em área rural, que é o caso da criação de pecuária extensiva e semi-extensiva. Então, eu estou em área urbana? Não estou. Certo? Deixa eu só ver aqui. Se tiver alguma pergunta no chat, vocês me avisam, que agora eu estou sem a tela, tá bom? Vamos lá. A atividade que eu vou fazer, esse gado. Olha só como eu falei para vocês, atividades são pré-ordenadas. Ele vai me fazer perguntas e essas perguntas têm consequência mediante as minhas respostas. Se eu falar que tem irrigação, olha só o que ele pede para mim. Eu tenho que informar para ele, né, a poligonal das pastagens que eu estou irrigando. Eu tenho que informar para ele qual é a área permanente. Por quê? Porque se eu estou fazendo pastagem, eu posso fazer a pastagem na área de APP? Não posso. Não posso fazer isso, certo? Então, o que acontece? Eu preciso fazer e informar esses itens para o órgão ambiental. Eu preciso informar essas atividades, né? E eu preciso definir qual que é a área. Pessoal, se eu pratico irrigação, mais à frente eu estou pegando água de algum lugar. O sistema é inteligente, ele vai me perguntar de onde vem essa água. Mas eu vou facilitar o meu processo aqui e vou falar que não. Ele pulou para a pergunta 4. Bom, você não vai irrigar, mas o gado que está aí, ele precisa de água. Olha, o cara que fez a pergunta, ele sabe disso. Por isso que as perguntas que eu falo para vocês são pré-ordenadas. Bom, você precisa de água. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua água, ela é superficial ou subterrânea? Se eu falar que sim, o Estado entende que automaticamente eu tenho uma consequência. Que consequência é essa? Eu preciso da outorga. Então, olha só, eu vou falar que sim. E olha só o que vai acontecer mais à frente. Olha só. Possui outorga para usar essa utilização, esse uso de recurso hídrico, ou declaração de dispensa de outorga, ou outorga preventiva? Se eu falar que não, não posso. Olha o que ele fala. Eu só posso manter a atividade que utiliza água se eu tiver a outorga. E ele manda eu incluir a outorga. Conclusão. Deixa eu voltar aqui para mostrar na carinha para vocês. Conclusão. O que o órgão ambiental acabou de te dizer? Que você só vai ter licença de gado se você tiver outorga. Ponto. Entendem que o que é a grande vantagem com isso daí? Antigamente, eu precisava que alguém fisicamente pegasse esse processo, olhasse folha por folha, chegasse à conclusão que, né, não dá para dar licença para esse cara, não. Vocês conseguiram perceber que o processo está, o sistema digital está trazendo uma agilidade para o processo? Antigamente, eu precisava de um analista ambiental para chegar nessa conclusão e falar para o meu usuário, sem outorga não te libera a licença. E eu faço com que o meu analista olhe os processos que efetivamente estejam em condições de serem analisados. Vocês conseguem perceber o ganho ambiental em agilidade de processo que eu estou tendo? Alguém conversa comigo, responde no chat sim ou não. Sim. Eu fiquei com medo assim, será que eu estou travado e estou falando há muito tempo sozinho? E assim, há 20 minutos falando sozinho? Sim. Certo, pessoal? Então, observem que o procedimento do sistema IP, ele tira uma coisa que acontece muito em processo de licenciamento, que chama-se subjetividade do analista. Aqui as perguntas são objetivas. Sim, não. Se sim, eu quero isso. Se não, eu quero isso. No final disso tudo, eu preciso anexar os documentos, laudos, estudos. Mas entenda que
Se eu estivesse fazendo licenciamento dessa atividade, eu já vou avisar para o empreendedor. Olha, empreendedor, sem outorga não dá. Só vamos avançar com a outorga. Marcos, você quer fazer uma pergunta? Quero. Nesse sistema, em algum momento, o profissional tem que fazer alguma assinatura, registrar sua assinatura, Bem, ou o indivíduo pode fazer tirar essa licença só tendo as documentações? vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Eu vou avançar um pouquinho, tá bom? Então, olha só. Eu vou falar que eu tenho outorga. Ele vai mandar eu colocar outorga. Vou avançar um pouquinho. Eu vou utilizar a água da concessionária? Não. Se eu colocar aqui sim, ele quer que eu comprove isso. Vocês estão observando que antes esse papel era feito por um ser humano? Era feito por um ser humano que ficava olhando e dando relatório de pendência, dizendo não, sim, ok, não, ok. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Olha só, eu vou lançar efluente em um curso d'água? Se eu falar que sim, eu tenho que respeitar alguns aspectos ambientais, que é a outorga de lançamento. Eu possuo outorga? Não. Eu tenho que apresentar no máximo em 1 ano. Porque isso aqui, em particular, não está no sistema no estado de Goiás. Eu tenho até medo. O professor Emiliano, tudo bom? Abriu a mão. Tudo bom, Emiliano? Pode ficar à vontade. Oi, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Eu só pedia para comentar aqui uma coisinha muito rápida, porque, na verdade, eu tenho que sair. E eu estou gostando muito da palestra, mas eu queria só fazer algumas observaçõezinhas. Primeiro, de novo, parabéns aí, Guilherme, parabéns, Marco, e todo mundo por uma programação tão densa e temas tão importantes. E parabéns, Guilherme, pela sua fala e pela sua abordagem tão clara e prática. Mas eu gostaria, e eu não me sentiria confortável sair sem antes fazer algumas observações. Tá? E aí eu queria falar alguma coisinha. Eu vou dar uma resumida aqui muito grande, porque essa coisa é muito complexa, mas quando você, no início da sua fala sobre outorga e licenciamento ambiental demorando 4 anos, e parecendo que fica muito evidente a incompetência do órgão ambiental. Na verdade, a grande parte das demoras de processo de licença são por falhas de consultoria. As consultorias têm falhas primárias de repetir nome e, historicamente, se dá Ctrl+C e Ctrl+V em estudos ambientais. E muitas vezes se transfere essa responsabilidade para o órgão ambiental. Então, não é que antigamente se demorava 4 anos e hoje não se demora 4 anos. Sempre vai demorar 4 anos se houver incompetência na elaboração de estudo ambiental. Então, o que a gente precisa efetivamente é qualificar tanto os técnicos do órgão ambiental como os consultores ambientais para que os processos tenham assim qualidade e ganhem naturalmente com agilidade, tanto em termos de outorga quanto em termos de licenciamento ambiental ou, no caso da supressão vegetal, de licença de supressão vegetal. A outra questão é em relação à licença trifásica. Essa licença trifásica ela é estabelecida desde a Resolução CONAMA 237/97. Por isso que se exigia licença de instalação quando o empreendimento já existia. Ou seja, não havia base legal para se emitir uma licença de operação ou de funcionamento sem a licença de instalação. Se o órgão ambiental fizesse isso naquela época, o responsável pela análise do processo de licenciamento ambiental seria enquadrado dentro da Lei de Crimes Ambientais. Então, essa atual legislação, ela também não surgiu do nada. Em 2001, o Estado de Goiás criou o licenciamento ambiental simplificado e o cadastro. Isso em 2001, há 20 anos atrás. E parece que isso é novidade hoje. Mas não é. Isso é a gente tem algumas normativas e tem a portaria da Agência Goiana do Meio Ambiente, na época chamava-se Agência Goiana do Meio Ambiente, a 06 e a 08, que já tratavam desse licenciamento ambiental simplificado e do cadastro
autodeclaratório, inclusive com um avanço. O cadastro era feito sem responsável técnico. Da mesma forma que a declaração de imposto de renda é feita hoje, confiando no cidadão. Hoje o cadastro deu um passo para trás. Não confia mais no cidadão e tem que ter um responsável técnico. Então, assim, é importante essa análise histórica para contextualizar que essa lei, na verdade, ela copiou o que estava em 2001. Então, essa lacuna temporal de 20 anos fez com que se amadurecesse e consolidasse numa legislação, mas a demora ainda permanece. A demora ainda permanece por falha de estudos técnicos mal qualificados e pouca quantidade de gente no órgão ambiental e qualificação disso. E por Web fim, licenças também, Emiliano, há um tempo atrás, ele já estava nesse sentido para algumas atividades, né, que funcionava num autodeclaratório também. Desde 2001, tem 20 anos. Isso tem exatamente 20 anos. E em relação à multa da licença corretiva, bom, só para justificar por que existia licença de instalação para atividades que já estavam construídas, né? Porque não podia ter outra opção, na verdade não existia outra opção. E em relação à multa da licença corretiva, ela, na verdade, é só uma multa frente às taxas das taxas expiradas. Isso é o que está no decreto 9710 de 2020, que ele só paga as taxas de licenciamento ambiental que ele não pagou desde que começou a funcionar o empreendimento. Então, na verdade, não é uma multa, é um valor que ele paga para compensar o que ele deixou de pagar anteriormente. E, por fim, aqui a questão da licença de instalação, é necessário lembrar também que a licença de instalação valida a localização do empreendimento. O órgão ambiental tem o poder de exigir a retirada daquele empreendimento, daquele local, caso a legislação não permita, como, por exemplo, numa área de preservação permanente. Então, é por isso que existe a licença de instalação, é para validar a localização desse empreendimento e dimensionar se o sistema de controle de poluição está adequado com aquela proposta que foi feita. Por exemplo, você falou de um laticínios. É muito comum se dimensionar um laticínios incompatível com a estação de tratamento de esgoto que foi proposta. E aí ele é obrigado a fazer o tal do bypass, fazer a passagem do efluente sem passar pela estação de tratamento de esgoto, e aí é por isso que existe a licença de instalação nesse caso. Mas seria isso tudo de forma muito resumida, Guilherme, mas, mais uma vez, eu achei importante esclarecer isso, porque senão dá um peso muito grande para o órgão ambiental, essa morosidade, dá uma impressão de que essa legislação, a partir dela, a coisa melhorou infinitamente, mas não. Ela meramente copiou o que estava anteriormente posto, sendo discutido desde aliás, o estado de Goiás foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei de controle ambiental, que foi em 1978. Isso se pouco diz, que inclusive estabelecia até padrão de qualidade de ar e água. Ela é antes da 6938 de 81. Inclusive, enfim, a gente chama de licença de funcionamento, só era aqui que falava licença de funcionamento. Todos os outros locais eram licença de operação, né? Isso, desde 78. Ou seja, eu acho que a maior parte aqui não tinha nem nascido. Em 1745, né? E já tinha licenciamento ambiental no estado de Goiás. Então, é importante esse histórico da legislação para consolidar que a gente está hoje e que, mesmo assim, a situação ambiental é esse caos todo que a gente vive hoje. Mas era essa observação, Guilherme. Mais uma vez, parabéns. E estou às ordens, viu, Guilherme? Absolutamente à sua disposição. Certo? Obrigado pelas contribuições. Depois eu vou só, para encerrar, eu ia fazer o contraponto da falta de técnicos que o órgão ambiental tem, principalmente em Goiás, né? O estado foi sucateado, né? O órgão ambiental, para você ter uma noção, vocês estavam falando em menos de 100 analistas, eu não sei em que número está hoje. Mas, para se comparar, Minas, que tem o IGAM, o Instituto Florestal e a SEMAD, tem mais de 1.000 analistas para processos. Né? Então, a demora, sim, em parte, não é por incompetência ou de longe disso, por parte dos analistas. Inclusive, o corpo técnico que o Estado tem, ele é extremamente qualificado. O problema que a gente tem muita parte disso aí de copia e cola, pessoal. Vocês vão encontrar estudos que a pessoa copia posto de gasolina, porque o cara tem, às vezes, mais de um posto e copia o texto e vai até o CNPJ do outro posto. Vai até o CNPJ do outro posto. Então, são estudos de baixa qualidade técnica também, que contribuem para isso daí, e que o sistema, a ideia dele, ele vem justamente para corrigir algumas coisas como essas.
Como, por exemplo, eu querer tirar uma licença de bovinocultura e não ter outorga, acabou. A qualidade técnica do estudo vai ter que prezar pela outorga desse empreendimento. Já estou indo para a auditoria. Estou no meio de uma auditoria aqui, estou sendo auditado e estou me chamando. Mas é basicamente isso daí. Então, a gente precisa entender, né, e uma das outras coisas, Emiliano, que o sistema está trazendo é tirar a subjetividade do analista em algumas coisas. Vocês vão se deparar com, eu tenho 2 tipologias, cada um analisou de uma ótica, né? E em cima disso daí entendeu que tem que ter essa e essa e essa pendência, ou essa e essa. A gente pega muito frequentemente, você vai licenciar, eu sou responsável técnico hoje por 11 laticínios no estado de Goiás. Né? Nós temos 15, eu respondo por 11. Cada um é um procedimento diferente, é um entendimento diferente, é uma metodologia que cada analista impõe ao processo. O requisito legal aplicável é o mesmo, mas o entendimento de cada um, como, por exemplo, o meu plano de amostragem, a minha frequência de análise, né, é diferente para cada um. Então, o lado legal do sistema é que ele vai trazer essa padronização e essa objetividade para os processos. Isso é um outro ponto positivo. Perfeito. Então, vou pedir licença, Guilherme, sucesso mais uma vez. Parabéns, Marco Antônio, e bom encontro aí para vocês. Um abraço. Até mais. Então, aqui só para continuar, o empreendimento possui, né? Vocês vão ver, eu posso continuar. Olha só que legal essas análises que ele faz, né? A atividade requerida, ou parte dela, será instalada sobre área de reserva legal, de imóvel, ou, né, sobre área de reserva legal de terceiros? Se eu responder que sim, essa situação... Guilherme, eu acho que ainda não está projetando. É claro que não está, eu estou sozinho aqui. Ah, tá. Agora sim, já estou finalizando, viu, gente? Não, tá tranquilo, Guilherme. Vocês vão ver aqui, olha só. A atividade será instalada em reserva legal do imóvel vinculado ou de terceiro? Se eu marcar que sim, olha só, ele já automaticamente fala para mim: ei, você não pode fazer exploração dentro da reserva. Então, o que vai acontecer? Vai chegar aqui, ó, tem uma abinha aqui, tá vendo dados geoespaciais? Nessa abinha dados geoespaciais, eu vou botar a área de exploração, vou botar a área da reserva. Se ela sobrepor, eu estou mentindo. Então, ou seja, o sistema, ele trouxe esse pré-ordenamento e essa triagem das informações para garantir uma agilidade ao processo. Porque, como eu comentei com vocês, a gente não consegue, com 100 analistas, o número é bem menor, tá? Analisar todos os empreendimentos do estado de Goiás. Então, se eu não trazer isso para dentro de um sistema que vai automatizar essa análise processual, a gente não vai conseguir vencer o licenciamento no âmbito do estado, certo? Então, eu vou marcar que não, certo? E olha só, olha o que acontece. Ele ainda te dá uma dica, né? Em caso que houver sobreposição, a resposta é sim. O empreendimento está instalado em APP? Se eu marcar que sim, eu posso me instalar em APP? Empreendimentos não são considerados. Portanto, o requerimento será indeferido nessa situação. Conclusão: o órgão ambiental automaticamente já virou e fez análise. E automaticamente já indeferiu o meu processo. E automaticamente liberou o meu analista, que é em pouco quantitativo, fazer outras atividades. Conseguem perceber isso? Eu vou marcar que não está em APP. O que eu vou criar? Eu vou criar só bovino, por exemplo. Qual a finalidade de criação? De engorda. Né? Existe algum passivo ambiental? Se eu marcar que sim, olha lá os compromissos que vêm para mim. Eu tenho que incluir um plano de passivo ambiental. Eu tenho que ter responsabilidade técnica em cima disso daqui. Eu tenho que promover a recuperação do passivo. Eu tenho que assinar a declaração. Eu tenho que apresentar o relatório de remediação. Então, observem que neste âmbito já vem todas as informações que eu preciso. Certo? Todas as minhas condicionantes. Eu vou falar que eu não tenho passivo. Certo? Houve supressão? Não houve supressão. Não houve supressão regularizada.
Houve supressão posterior sem autorização? Se eu marcar que sim, eu tenho que apresentar para ele a supressão de vegetação nativa sem autorização. Isso aqui vai me trazer um passivo ambiental. Ela está regularizada? Ele perguntou. Está regularizada? Não. Próxima pergunta. Foi feita após essa data da lei do licenciamento? Foi feita. Olha lá o que aconteceu comigo. Eu acabei de ganhar um auto de infração. Certo? Bom, pessoal, vou parar por aqui, porque aí isso aqui é só meras formalidades. No final do processo, um responsável técnico vai assinar por isso daí, e a gente vai cair numa triagem. O órgão ambiental pode analisar ou não o meu processo e liberar a minha licença. O importante disso que eu quero mostrar para vocês é que eu vou efetivamente botar no meu analista o meu corpo técnico do órgão ambiental para fazer outras atividades que merecem mais atenção, como objetos de EIA-RIMA, estudos de impacto ambiental, né, no caso, ou empreendimentos que são de alto grau poluidor e de alto porte. E a ideia e a intenção do governo do estado é desafogar o licenciamento ambiental, trazendo agilidade ao processo. Certo, pessoal? Deixa eu voltar minha máscara. Alô? Certinho, Guilherme. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o microfone ou mandar no chat também. Então, deixa eu responder uma pergunta que ficou para trás. A Jennifer, já está disponível a outorga de diluição de efluente? Não. Em Goiás ainda não está disponível. Estão implementando no sistema Web Outorga. Certo? Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje era mostrar os nossos problemas de baixa qualidade técnica de estudo, de análises subjetivas, de corpo técnico em baixo número, e trazer uma solução que o Estado de Goiás propôs, né, por meio do licenciamento ambiental. Entendam que essa proposição de automatizar e pré-ordenar o licenciamento ambiental, a gente ganha agilidade sem perda de qualidade técnica dos trabalhos, ok? O que precisa acontecer para o sistema efetivamente entrar em funcionamento sem a perda é a devida fiscalização. Se eu declarei que eu não estou em reserva legal em APP e eu estiver, eu tenho que tomar uma auto de infração por prestar informação falsa ao Estado, para eu aprender que nunca mais eu vou fazer isso. Certo? Eu acho que o workshop foi muito interessante de mostrar essa parte do site mesmo e de como que é feita a licença no sistema IP, porque muita gente acha que simplificou a legislação ambiental e está flexibilizando as licenças. Eu acho que não é nada disso, eu acho que vai anexando as documentações, a assinatura, igual você falou. Então, eu acho que só veio para ajudar mesmo. É agilizar. A ideia dela é isso. Infelizmente, pessoal, a gente não tem tantas tipologias ainda cadastradas. Vocês vão ver, é criação de gado, é posto de gasolina, é extração de areia, CGH. Nós não temos muitas atividades que estão vinculadas dentro do sistema IP, infelizmente. Né? A intenção, por quê? Porque eu preciso cadastrar as perguntas. Então, eu estou aqui no laticínio. Estou no laticínio. Que impactos previamente eu tenho no laticínio? Todo laticínio na entrada tem um lava-jato. Pergunta número 1. Tem um lava-jato na entrada? Sim. Se eu tenho um lava-jato, eu tenho que ter uma caixa separadora. Então, eu que estou desenvolvendo o sistema lá no estado, CEMAD, né? Tem que pensar nessa pergunta para eu responder. Então, para cada tipologia, eu tenho que conhecer a fundo o empreendimento para ver quais são os possíveis impactos e as possíveis consequências. Esse é o grande desafio do Estado. Espero que ele efetivamente consiga trazer essa agilidade para os processos. Né? Os analistas contratados são de quais formações? Tem ambiental, tem biólogo, tem gestão ambiental, tem engenheiro civil, tem engenheiro químico, tem médico veterinário, tem de tudo. Tá? Desde que passe em concurso público e tenha uma qualificação em áreas afins, como agronomia também, né? Geólogo, geógrafo, né? A gente pode ser, né, um analista. As atividades que não estão no sistema.
As atividades que não estão no sistema, você vai tramitar ele de modo físico, como era feito anteriormente. Um sistema que vai esperar a análise de uma pessoa olhando e checando o sistema, infelizmente, tá? E aí você vai encontrar processos que demoram 2, 3 anos. Certo? Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer ao Guilherme, em especial, por ter aceito nosso convite e ter sido tão disposto de estar aqui conosco nessa tarde, né? E mesmo com toda a correria e trabalho que ele tem, né? Foi um ótimo workshop. E tenho tem uma certeza... auditoria aqui acontecendo agora do lado, então... chamando que é o encerramento da auditoria. Pessoal, o meu Instagram tá aqui, o da empresa, das minhas atividades profissionais, o meu, tá? Então, pode seguir, fiquem à vontade. Quem quiser trocar ideia, conversar, estou à disposição, viu? Eu tenho certeza que todos que estão aqui saíram daqui com mais conhecimento. Eu, pelo menos, saí assim, com questão da licença ambiental, de como fazer uma licença. E gostaria mais de uma vez agradecer o apoio de todos nós que divulgaram, de todos aqueles que divulgaram, né? Inclusive da Engeme, do Guilherme, que divulgaram no seu Instagram, e a presença de todos os participantes que fizeram toda a diferença para esse momento acontecer. Agora, a gente vai mandar o check-out com a palavra-chave, o link já está aí no chat, a palavra-chave é norma. Então, só entrar no formulário, preencher, que você receberá o certificado. Lembrando que o certificado vai ser de todo o evento, de acordo com o número de palestras que você participou. Então, se você participou de todas, terá um certificado de 20 horas do evento IDX. Então, é isso. Novamente, muito obrigado ao Guilherme. Se a Yasmin quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Se alguém também quiser abrir o microfone, fica à vontade. Essa palavra vai estar em algum dia da semana, viu, Guilherme? Teremos uma palestra aí da Ambev, quem sabe? Marco, então, só agradecer o Guilherme, né, pela presença. Eu não consegui entrar aqui pelo Meet porque eu estou transmitindo pelo YouTube, mas só agradecer novamente a presença. Tranquilo, Yasmin, muito obrigado aí pela moderação comigo, foi ótimo, gente. Obrigado a todo mundo que entrou e ao Guilherme.